Em nome do Senhor da Igreja, saúdo a família na fé aqui reunida, chamando a todos bem-vindos. O culto de hoje é especial, dedicado à lembrança dos 504 anos do movimento da Reforma Protestante, iniciada por Martim Lutero, da qual nós somos fruto. A volta ao ensino da Palavra de Deus, de forma muito específica, o Evangelho que salva. A proclamação da Boa Nova de que, por meio de Cristo, nós somos redimidos, resgatados, perdoados e sem mérito ou dignidade da nossa parte, por meio do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos herdeiros da vida eterna. Esta é a grande bandeira, se assim podemos dizer, do movimento da Reforma. E é em cima desta palavra do Evangelho, a proclamação pura e genuína do amor de Cristo, que nós nos alicerçamos hoje e caminhamos preparando a igreja, preparando o povo de Deus para receberem a felicidade eterna no céu. Assim, então, eu saúdo e chamo bem-vindos a todos. E o salmista, no Salmo 46, salmo que também foi muito importante para Lutero, uma vez que ele trouxe consolo e conforto, orientação, o salmista diz assim: venham e vejam o que o Senhor tem feito. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A equipe de culto está assim composta: na recepção, o Marco, a Lídia e a Tássia Mello; pelo departamento de evangelismo, a Vilma da Silva; na confissão de pecados, a Daiane da Luz; na leitura bíblica, a Jane Paula Rossarola; na oração geral, o Sérgio Beck; a música está aos cuidados do Paulo Lanvinsky; a liturgia e a mensagem foram preparados por mim; a escola bíblica está aos cuidados do Sérgio Lanvinsky, da Kátia Landim; as flores foram doadas pela Lucinda Miller; o vinho pela Suzane Rippes Paz; a transmissão está aos cuidados do pastor Renato Hanisch; o café e o chá que nós iremos tomar após o culto foi preparado pelo Gelson Gomes e a Nessi Landim. A toda a equipe envolvida, nosso agradecimento e louvor a Deus por colocarem os seus dons à disposição do reino, para que neste momento nós possamos então ter um culto maravilhoso. Os convido a se colocarem em pé e invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui estamos por tua graça para ouvir, adorar, agradecer e fazer súplicas a ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A este Deus nós queremos louvar cantando o hino Grande Deus, o teu louvor. Podeis tomar assento.
poder confessar os pecados a Deus, porque temos um advogado que nos defende, é consolador, é esperançoso. O pecado nos acusa, a lei nos acusa, o pecado nos condena, mas o Evangelho nos oferece um socorro. Em Cristo nós temos reconciliação. E diante dessa promessa de perdão, de paz, os convido a se colocarem diante de Deus em confissão. Somos todos pecadores. Deus nos torna justos pela obra redentora do seu Filho Jesus Cristo. Isso nos faz perseverar na fé, sabendo que Ele é o justo e é Ele quem nos justifica. Isso não depende de nós. Portanto, ser aceito por Deus não depende das nossas obras, é um presente dado por Ele. Confessemos os nossos pecados. Misericordioso Pai, o Senhor é o libertador da tristeza e da opressão do pecado em meu coração. Por isso venho até a Ti arrependida, por não cumprir a Tua lei. Sou frágil e minha natureza corrupta, mas o Senhor é amoroso e por causa da morte e ressurreição de Jesus, sei que me perdoa. Perdoa-me quando penso que sou autossuficiente. Perdoa-me porque feri as pessoas. Perdoa-me por não ajudar o meu próximo nas suas necessidades como deveria. Amado Pai, também não dediquei o meu tempo, dons e bens suficientemente para o crescimento e fortalecimento do Teu reino. Não fui agradecida pelas incontáveis bênçãos materiais que recebo todos os dias. E às vezes também reclamei que as Tuas promessas estão demorando para se cumprirem. Ajuda-me, que o Espírito Santo possa me capacitar a ter uma vida mais correta, conforme a Tua perfeita vontade. Cheia de esperança e confiante no Teu perdão, peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados em Cristo, tendo ouvido a confissão que fizeram, como ministro da palavra, anuncio a graça de Deus para vocês, e por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os convido a tomar assento para ouvirmos a palavra do Senhor. A leitura para este domingo está escrita em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 28, onde lemos: Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda.
Neste momento, nós convidamos as crianças para virem até aqui à frente. Bom dia. Estão felizes de estar aqui hoje? Sim. Vamos fazer uma pequena oração, então. Eu falo e vocês repetem, ok? Bondoso Deus, obrigado por mais este dia, pelo lindo sol, pela nossa família, pela nossa saúde e por podermos estar aqui na tua igreja para aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra. Nos abençoa, nos guarda e nos dá sabedoria para falarmos aos nossos amigos da tua salvação. Nos protege e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Ó, quem quer levar? Deixa eu dar para ele grandinho ali, ó. Levantou a mão primeiro, tá? Aí amanhã, outro dia tu leva, certo? Boa aula para vocês. A lamparina que as crianças estão levando, simboliza a palavra de Deus, e a chama acesa simboliza a fé em Jesus, esta que eles receberam no batismo e está sendo alimentada pela palavra de nosso Deus. Um dos hinos que faz parte da confissão de fé e de esperança de Martim Lutero é o hino Castelo Forte. E queremos então agora cantá-lo.
Quem tiver à mão a sua Bíblia, possa tomá-la, pegá-la e acompanhar o relato que nós ouvimos há pouco, ficar atento ao texto de Romanos capítulo 3, versículos 21 a 28, e a partir deste relato os convido a refletirmos no tema Ele nos absolveu. Que o eterno e gracioso Deus esteja conosco, para que, pelo poder do Espírito Santo, possamos continuar confiando em Jesus, que nos absolveu dos pecados, fortalecidos e orientados pela palavra que nós iremos ouvir agora, possamos falar, testemunhar a outras pessoas como Deus absolve o pecador e lhe dá a vida eterna. Amém. Você tem medo de Deus? Lutero tinha um medo muito grande de Deus. Ele se perguntava, como Deus vai me aceitar no céu, sendo eu tão pecador? Então, em seus estudos da Escritura Sagrada, de forma muito especial nas epístolas de Paulo, Lutero começou a compreender de que Deus trata o homem de forma semelhante a uma linguagem de tribunal. E essa linguagem foi importante para Lutero compreender como Deus trata o ser humano que é culpado. Imaginemos um tribunal em nossa cidade, onde diante de um criminoso, o juiz dá a sentença, você será condenado. E diante de um inocente, ele diz, você está absolvido. E então Lutero, examinando as Escrituras, ele percebeu que quando Deus trata o ser humano, ele sai desta lógica. Ele age diferente conosco do que os seres humanos agem em suas leis. Mas para que Deus haja diferente, Lutero precisou compreender as Escrituras, e é isso que nós queremos fazer novamente aqui. Compreender como nós nos tornamos inocentes, como nós somos absolvidos de nossa culpa. Uma pergunta: como você se sentiria se tivesse que se apresentar sozinho no tribunal de Deus? Como você se sentiria diante de Deus sozinho, sabendo que Ele é justo, que Ele precisa cumprir a lei e que Deus condena o pecador e Deus diz que todos são pecadores, todos são culpados. No texto que nós ouvimos agora, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Bom, como eu vou chegar diante desse Deus, sabendo que eu sou pecador? E o próprio Deus diz que todos serão julgados. Em sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Bom, então, quando eu me apresento diante de Deus, eu sei que eu serei julgado. E aos Hebreus, em Hebreus nós lemos, cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgado por Deus. O pecado nos condena e condena a todos à morte e ao inferno. Esta é a sentença da palavra de Deus para o pecado. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, diz, pois o salário do pecado é a morte,
Não apenas a morte física, que nós até já estamos muitas vezes esperando e muitos desejam ela, mas a morte eterna, a condenação, o sofrimento eterno no inferno. Ninguém pode se salvar por cumprir a lei. É comum nós ouvirmos pessoas dizerem, mas eu sou uma pessoa razoavelmente boa. Eu pouco me pego errando, pecando. Mas a palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 10 diz assim, Moisés escreveu que se alguém pudesse ser perfeitamente bom e conservar-se longe da tentação durante toda a sua vida, sem jamais pecar uma só vez, só assim poderia ser salvo. Sem jamais pecar, sem nunca pecar, ele poderia ser salvo. Parece que essa não é a minha nem a sua situação. Então Deus, como justo juiz, ele não pode ignorar o pecado. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, diz, o Senhor, o justo juiz. E em Êxodo também Deus diz que ele não inocenta o culpado. Bom, se eu aparecer diante de Deus, como a palavra me descreve, pecador, culpado, o que eu posso esperar de Deus nesta hora? A sentença de condenação ao inferno. Era isso que Lutero se perguntava. Como eu, pecador, como todos os seres humanos, a palavra não deixa dúvida, vou me apresentar diante de Deus? Eu serei condenado. E a condenação nos causa tormento. Ninguém, nem aqui nós queremos ser acusados e condenados, imagina então eternamente. Diante do pecado e a sentença de condenação, isso deve nos deixar inquietos. E devemos nos perguntar, como então eu poderei fugir de tamanho castigo? Como poderei eu fugir desta condenação? E por isso uma segunda pergunta, como pode então o ser humano ser absolvido no tribunal de Deus? Como eu posso chegar diante de Deus e ser absolvido de minha culpa? A resposta, ela nos é dada também por Deus. E aí vem a boa notícia. Quando a gente está num tribunal humano, eu nunca precisei passar por um, mas lá, geralmente, a gente entra com quem? Hã? Não, com um advogado, né? Exato. Quando nós tivermos que nos apresentar diante de nosso Deus, nós devemos nos apresentar a Ele com um advogado. E este advogado, a Bíblia o apresenta para nós, é Jesus Cristo. Como Jesus, então, absolve o pecador? Como Jesus faz com que esta sentença seja mudada? Essa causa seja favorável a mim, uma vez que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser condenados. Diante disso, todos conscientes de que por causa dos nossos pecados nós não podemos ser salvos, nós então vamos entender como o advogado Cristo nos defende desta causa. Primeiro, ele não irá nos levar diante do Pai e dizer, olha, o Nataniel, ele foi uma boa pessoa, ele foi um homem de bem, ele cuidou de sua família, ele cuidou dos pobres, ele pregou a palavra, então por isso ele pode, eu o apresento como, eu o defendo diante do Pai. Não, as boas obras não ajudam nesta causa, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei
pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Antes de eu pensar que eu cumpri a lei, eu vou perceber que eu não cumpri ela perfeitamente. Então o apóstolo Paulo aos Gálatas continua dizendo no capítulo 2, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E assim nós temos crido para que sejamos justificados pela fé em Cristo. Aos Gálatas, no capítulo 3, um capítulo adiante, o apóstolo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Em quem? Quem nos absolve? É o advogado. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz, é Deus quem nos justifica por meio de Cristo que morreu e ressuscitou, o qual está sentado à direita do Pai e também intercede por nós. O advogado deu a sua vida por nós. Ele pagou a minha culpa para que eu pudesse estar diante do Pai de forma absolvida, inocentada. Portanto, Deus nos absolve por meio de Cristo. Ele, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele nós fôssemos perdoados de nossa culpa, a sentença de acusação fosse tirada. A pessoa que simplesmente crê em Deus, diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Romanos, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Ufa! Que alegria! Eu pensei que a causa estava perdida. E a palavra de Deus, a princípio, não me deixava margem para que fosse diferente. Esta também foi o sentimento de Lutero. Não há saída para mim, mas Deus virou a causa em nosso favor. Deus, por meio de Cristo, que o apóstolo Paulo em seguida, ele diz, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira, Romanos 5, é este sangue derramado por Cristo na cruz, que muda a nossa causa, que nos dá a sentença favorável diante do Pai, e nos absolve para que diante do Pai nós não tenhamos culpa, não sejamos acusados de nada. O diabo, o mundo e a nossa própria consciência podem nos acusar, mas Cristo não, nem o Pai, porque Cristo pagou todos os nossos pecados. Assim, nós somos justificados, nós somos absolvidos de nossa culpa gratuitamente, porque Cristo fez tudo por nós, em nosso lugar, em nosso favor. E a Tito, o apóstolo Paulo diz que por esse amor de Deus em Cristo, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós passamos desta vida para a eternidade. Nos tornamos herdeiros da vida eterna por meio da obra de Cristo em nosso favor. Vamos voltar à segunda pergunta. Como posso eu ser absolvido diante do tribunal de Deus? Por meio do advogado que me defende. Que não diz que eu sou inocente por não ter cometido pecado, mas porque ele pagou a minha dívida. Ele me absolve. Por isso eu sou inocente. Sou inocentado diante do Pai Celestial. Amados, esta fé em Jesus, ela
recebe o perdão conquistado por Cristo, por isso você crê em Jesus, o Jesus que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia, desceu ao inferno e depois ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar vivos e mortos. Nesse eu creio, nesse Cristo, e diante do juízo eu tenho paz. Poderei agora, nesta esperança, conforme as promessas de Deus, dizer: vem, Senhor Jesus, eu estou preparado para receber a vida eterna, porque confio naquilo que tu fizeste por mim. Obra tua em meu favor. Assim nós nos tornamos herdeiros, não herdeiros da reforma, mas herdeiros da vida eterna. Quando o Dr. Martinho Lutero compreendeu a maneira como Deus aceita o ser humano, ele deixou de viver desesperado e com medo de Deus, mas passou a falar de Deus, a ensinar em casa. Ele recebia muitas pessoas com as quais ele discutia a palavra de Deus e revelava esse mistério do amor de Deus. Ele passou a pregar nos púlpitos diariamente, semanalmente, esta graça de Deus. E ele passou a ensinar isso também na universidade, porque ele era um professor de teologia, e assim passou a formar teólogos que ensinam como Deus aceita as pessoas para que elas tenham a vida eterna. Eu lhe pergunto, você compreendeu como é aceito por Deus? Você compreendeu como você irá para o céu? Sim? Mesmo? Senão eu vou falar tudo de novo. Sem medo? Você está feliz por ter essa certeza da notícia do perdão de Cristo e da vida eterna? Você está feliz? Sim! Guarde esta felicidade não só para você, mas leve ela junto contigo e compartilhe esta boa notícia, para que assim como você hoje pode sair desta casa na certeza de que tu irá morar com Deus no céu e de que tu é filho de Deus, herdeiro da vida eterna, também tantas pessoas que ainda estão desesperadas diante da morte, diante do pecado, ou não têm esperança nenhuma, possam então também ter a alegria que você tem e eu tenho por termos sido salvos por Cristo Jesus. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o nosso coração e a nossa mente nesta fé, e assim nós alcançaremos a vida eterna. Amém. Nossa fé, orientados por esta mensagem viva e poderosa do Deus que se revela a nós nas Escrituras, nós agora queremos, de uma forma, nos entregando integralmente ao nosso Deus, louvar, agradecendo pelas bênçãos que Ele nos concede diariamente. O maior tesouro é este da vida eterna em Cristo. E assim, quem está preparado, em seguida poderá fazer a sua oferta. Passamos uma pequena reflexão ou preparação para a oferta. Hoje, muitos não têm compromisso com Deus, deixam todas as suas responsabilidades. Como cristãos, é nosso compromisso, responsabilidade e honra poder ofertar e contribuir na obra do Senhor. Pois o que temos para ofertar, dele recebemos e a seu serviço consagramos. Quem está preparado poderá trazer a sua oferta ao prato nas mesas à frente. E nesse momento, então, eu convido o coral para apresentar 2 hinos
meu Senhor, tu me deste e satisfação.
Parabéns à regente Neida e também ao coral que se apresentou de forma tão brilhante. Deus seja louvado por meio deste cantar. Nossa saudação a toda a congregação reunida, mais uma vez as boas-vindas e de forma muito carinhosa saudamos e acolhemos aqueles amigos que hoje estão pela primeira vez, que se sintam muito acolhidos, muito bem em meio a esta família da fé, se sintam motivados a permanecer conosco, participar sempre, fazer parte desta igreja e também fazer parte dos eleitos, dos salvos por meio de Cristo. Aos amigos que já vêm com mais regularidade, mas ainda não são membros, da mesma forma os animamos para que continuem sempre participando e à medida que se sentirem à vontade, possam também se tornar membros desta congregação e de forma mais ativa atuar no trabalho do reino de Deus. No início do culto eu mencionei e agradeci pelas pessoas envolvidas, eu acabei não mencionando os professores da escola de confirmandos, que está reunida em duas turmas, então são os adolescentes com os professores que estão nas duas salas estudando também a palavra de Deus. Nossa agenda, então estamos na última semana do mês de outubro, amanhã à noite, às 19 horas, o Departamento de Mordomia Cristã se reúne. Nós teremos reuniões de planejamento durante esta semana que serão comunicadas internamente com os departamentos. A União Juvenil também estará se reunindo e nós ainda iremos combinar exatamente o horário que nós iremos nos reunir e essa comunicação também será feita no grupo de membros. Sempre nos animamos para que tanto os jovens estejam participando, que já fazem parte da congregação, como também possam convidar seus amigos para esse trabalho tão importante dentro da igreja. E no próximo domingo, então, dia 31, nós nos reunimos aqui às 9 horas da manhã para o nosso culto. Venham para agradecer, porque Deus os abençoou durante esta semana, mas também venham para buscar o fortalecimento, assim como hoje nós estamos fazendo, e se possível convidem amigos, falem do quanto vocês estão felizes por ter certeza da vida eterna e por terem um Pai Celestial que os assiste diariamente, os cuida verdadeiramente. E assim muitas pessoas ainda poderão, por meio do nosso testemunho, se tornar herdeiras da vida eterna. Os devocionários 2022, então, estão à venda na livraria. Na hora do cafezinho podem procurar a Tânia ou também outro horário e adquirir o devocionário 5 Minutos com Jesus ou Castelo Forte. Então essa é a nossa agenda. E agora eu os convido para que a gente possa se voltar ao nosso Deus em oração, tanto para louvar como para pedir. Quem puder, se coloque em pé. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos, porque em teu infinito amor enviaste teu Filho Jesus para realizar todo o necessário para a nossa reconciliação contigo. Pela tua graça, e não pelo nosso mérito, vieste ao nosso encontro para nos libertar do jugo do pecado, do diabo e para garantir a salvação e a vida eterna contigo, mediante a fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Essa verdade revelada nas Escrituras Sagradas havia sido obscurecida por tradições humanas e falsos ensinamentos nos decorrer dos séculos. Mas por intermédio do teu servo Martinho Lutero, trouxeste de volta a verdade do Evangelho. Verdade sobre um Deus gracioso e misericordioso, um Deus que nos ama e a quem podemos amar.
verdade sobre o sacrifício do teu único e santo Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar a nossa dívida, e a necessidade da fé somente nele para a nossa salvação. Gracioso Pai, obrigado por ter nos revelado o segredo do Evangelho e tornado acessível e clara a Tua palavra através da pregação e ensino da Tua Igreja. Obrigado por esta congregação local, que ensina, auxilia e nos dá os meios para continuarmos firmes no caminho que leva para o céu. Abençoa o trabalho do pastor, das lideranças e membros desta congregação, para que, guiados pelo Teu Santo Espírito, possamos continuar a crescer na participação dos cultos e departamentos, no trabalho de evangelização, nas ofertas, no conhecimento da Tua palavra e no amor ao próximo. Obrigado por abençoar todos os dias de nossa existência com o necessário para a vida e o seu sustento, pela nossa família, amigos e irmãos na fé. Obrigado por ouvir as nossas orações e especialmente pelas inúmeras bênçãos espirituais recebidas, como a fé, o amor, a esperança, o perdão e o maravilhoso presente da vida eterna contigo, mediante a fé em Cristo Jesus. Dá-nos sabedoria para que possamos ser bons administradores de tudo quanto o Senhor tem nos dado e mantenhamos firmes na fé verdadeira, a fim de que filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios deste mundo não nos separe do teu amor e da tua salvação. Defende e protege o nosso país de todos os inimigos e de todo o mal. Concede sabedoria e discernimento aos nossos políticos e governantes de todas as esferas, para que governem com justiça, colocando o bem da nação em primeiro lugar. Abençoa todos os que anseiam por teu socorro e misericórdia. Muitos são solitários neste mundo, desprovidos de famílias e amigos, sofrendo com separações, depressão, mortes de entes queridos, traumas, enfermidades e outros problemas. Envia teu Santo Espírito e faz com que olhem para ti em todas as suas necessidades e que pacientemente suportem os momentos difíceis em verdadeira fé. Em especial, intercedemos pela senhora Gonçalina, que se encontra em recuperação de uma cirurgia nos olhos, pelo senhor Lúcio Flores, esposo da senhora Adriane Schulz, que se encontra em recuperação das sequelas do Covid, e também pelo senhor Orlando Gomes, Osmar Bittencourt, pela senhora Dora Fonseca e pelo senhor Sérgio Lanvinsky, que se encontram com problemas de saúde e estão em recuperação. Abençoa o tratamento e os cuidados médicos que estão recebendo, e conforme a tua santa vontade, restabeleça-lhes a saúde, para que sejam testemunha do teu amor e possam trabalhar como mensageiros da boa notícia. Dá-nos um coração agradecido, que saibamos ofertar a primeira parte de nossos rendimentos para a divulgação da tua mensagem e a usar o nosso tempo, bens e dons em benefício da salvação de muitos outros. Agora, Senhor, que iremos participar do banquete que preparaste para nós, pedimos a tua bênção para que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mantenha e nos preserve na fé verdadeira até o dia em que o chamaste para junto de ti. Concede-nos o teu Espírito Santo para que nada nos desvie do teu caminho, que o conhecimento da tua palavra e o exemplo do teu amor nos motive a compartilhar com os perdidos a felicidade de ter encontrado o nosso Salvador Jesus Cristo, única e verdadeira fonte da vida eterna. Tudo isso te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Esse Deus que ouve e atende a oração da sua igreja, vem agora ao nosso encontro com seu corpo e sangue, para que nele tenhamos a presença viva, real do Cristo, que venceu o pecado e a morte,
e nele tenhamos consolo e esperança e a comunhão que Cristo estabelece com a sua igreja. Nós iniciamos então a liturgia da Santa Ceia. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Amados, este Cristo vem com muito amor para nos abençoar com o seu corpo e o seu sangue, para que tenhamos ainda maior certeza da vida eterna e da companhia diária de nosso Salvador em toda a nossa vida cristã. Vinde, pois tudo está preparado. Podeis tomar assento.
convido a se colocar em pé para agradecermos a Deus. Ó Senhor, por tua palavra e santa ceia, experimentamos o teu amor. Concede que sejamos sempre guiados e fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Como tu nos amas, que sejamos usados por ti para salvar a outros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes do envio missionário, ainda quero lembrar que os preparativos para o Natal estão iniciando. Quem quer participar do programa de Natal, seja na peça como também nos bastidores, pode falar comigo, com a Jussara ou a Jaqueline, para colocar seu nome à disposição, tá? O culto de ação de graças do dia 21 de novembro também está sendo preparado para que nós tenhamos ele nos moldes, ele aconteça os moldes dos outros anos. E para isso também, desde já pedimos que vocês possam procurar o Cláudio e a Inês e deixar anotado as doações de frios ou doces para a doação para esse culto especial de ação de graças. Convidem amigos. No próximo final de semana nós estaremos entregando para vocês os convites para que possam levar aos amigos e às pessoas que vocês querem ter nesse culto de ação de graças, tá? Também nós estaremos iniciando a entrega do voto de oferta. Então cada membro pode pegar a sua ficha e também preenchê-la para assim fazer o voto para o ano que vem, tá? Então agora, após o culto, então os convido a estarem no salão para tomar um café e podermos conversar com os nossos irmãos, partilhando essa alegria que provém do Evangelho do amor de Cristo. Tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe e façam isso de uma maneira amável e respeitosa. Guia-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo, para que quando falarmos, falemos com coragem a tua mensagem e assim tornemos conhecido o segredo do Evangelho. Recebam a bênção do Senhor, que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Deus nos envia agora para a sua missão, para o trabalho no seu reino. E é isso que nós iremos cantar neste próximo hino. Podeis tomar assento. Antes de nós cantarmos o último hino, vou convidar a congregação a cantar o parabéns, aquele nosso parabéns cristão, com as nossas 3 estrofes, em lembrança, em agradecimento a Deus pela vida do pastor Daniel, que ontem completou mais um ano de vida. Muito obrigado, de coração. Nós cantamos. Em nossa terra, o
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é suprarracional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós. Todos por Cristo por nós. Por isso sirva